Boa noite. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Vamos só aguardar os minutinhos que a gente já faz todas as vezes. E aí a gente inicia, tá bom? Enquanto isso, eu vou separando aqui as redações de vocês, para mim já ir fazendo aqui o recorte. Boa noite, professor. Beleza. Boa noite, Diego.
Pronto, minha gente, boa noite mais uma vez para vocês. Até agora só vocês Boa. dois. Vou continuar a nossa aula, como é de praxe. Hoje eu demarquei lá na nossa aula o seguinte, a redação, né? Eu nem coloquei a aula tal, a numeração que a gente já fazia, porque eu queria ver a redação de vocês. E vocês cumpriram com os prazos. Foi muito bom. Não precisou nem eu ter que ficar no pé de vocês. Acho que vocês disseram assim, Marcos, como ele já é louco, ele vai cobrar essa redação na próxima aula. E ele disse que ia cobrar outro dia, mas na próxima aula ele já vai falar dessa redação. Aí eu já vou adiantar logo. Mas eu dei olhada na redação de vocês, né? Separei elas direitinho, todas com propostas ótimas. Só a Adriele que eu quero falar com ela. Dessa vez, Val e Diego escaparam, né? A Adriele não chegou ainda, mas eu mandei mensagem para ela, assim que ela me enviou a redação dela, e eu disse que eu queria conversar com ela a respeito da redação dela, para a gente acertar alguns pontos. É, Val, vamos começar por você ou quer que comece por Diego dessa vez? Pode ser, tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo e favorável. Pronto. Apresentarei a minha tela e tela, compartilhação. Pronto. Essa redação aqui é a do Diego. Sua está aqui. Você não viu a hora de terminar, foi perceptível, né? Aqui, ó, texto dissertativo Val completo. Foi lá. Lá vem os garranchos. Não, dá pra. Está entendível, tá? Só não vou conseguir rabiscar, que nem eu amo fazer. Eu tava vendo que não vou conseguir rabiscar, infelizmente. Ou felizmente também. Tá pra cá. Vamos lá. Inicializando pelo texto da Val, né? Já parabenizo, porque a Val, vocês se recordam que, assim, é um avanço muito bom, porque Val, ela escrevia e passava, ela sabe do que eu estou falando. Escrevia e passava, né, da linha. E agora ela Isso. escreveu até a pontinha mesmo da linha, assim, como se ela tivesse aquela responsabilidade. Ela dissesse, não, dessa vez eu vou lá e vou. Então, já parabenizo por isso, Val. Seu texto já, a gente, quando olha assim Valeu. a folha, a gente já vê que ele realmente está equiparado. Não está aquele parágrafo maior do que o outro. Veja que você segue sequência, 7 linhas, ó. 3, 6, 7. 3, 6, 7. 3, 6, 7. 3, 6, 7, 8. Tá na base. Tá de boa. Então, vamos lá. No da introdução. A intolerância religiosa é um dos temas mais discutidos no Brasil. Em nosso dia a dia, podemos ver templos disputando quais os melhores. Ótimo. A intolerância religiosa se caracteriza quando alguém não reconhece ou não respeita a crença alheia. Essas crenças já vêm desde a época dos escravos. Hoje, no século XXI, já temos arbítrio, compreensão e aceitação em relação à religião. Show. Introdução fechada, né? Vamos lá. Eu tô com um papelzinho aqui com a nota de cada um de vocês, tá? Já imagino. Tô com as notas aqui. Eu não vim despreparado hoje, não. Desenvolvimento, vamos lá. Parágrafo ok. Parágrafo da introdução aqui, onde tá a mãozinha do mouse, ó. Quando eu venho para cá, igualzinho ao parágrafo de desenvolvimento. Isso é show. Magnífico. Vamos continuar. Em um noticiário da UOL em que uma mulher sofre intolerância religiosa no metrô de Salvador, Bahia, corrigiu o que eu tinha pedido. Show. O caso ocorreu quando a mesma, que é estudante de direito,
voltava do estágio. O homem teria começado o ataque após ela colocar para fora da roupa os fios de ponta, comumente utilizados por religiosos de matriz africana, como uma resposta às falas ofensivas dele. Beleza. De novo, ó, parágrafo aqui, D2. Aí vem, ó, pá. Compreendemos que isso não pode acontecer, pois nosso país é laico. Beleza. Dessa forma, a Constituição Federal garante a todos o direito de escolher e exercer diversas crenças. A riqueza cultural brasileira reflete no âmbito da religião, com crenças provenientes de diferentes polos, ou de diferentes povos e regiões. Show. D2 também concluído. Aí vamos lá. Você abriu aqui outro parágrafo, ó. Aí onde eu vou dar atenção. É de suma importância o combate à discriminação religiosa para que se assegure dos direitos mais antigos a todas as pessoas. Ok, mas esse parágrafo aí ele está introduzindo a conclusão. Veja que você está continuando uma argumentação que você iniciou anteriormente, falando do direito que está previsto onde? Na Constituição. Então, essa ideia, ela poderia fazer parte, sem medo, do outro argumento que falou da Constituição em cima, entendeu? E isso deu uma baixadinha na tua nota, Val. Ixi, Mas calma. Ainda não é momento de se preocupar, não. É de suma importância, ok. Então, você está apresentando que é de suma importância que haja o respeito. E aí, você poderia ter colocado no desenvolvimento, mas você colocou como se fosse na conclusão. Está certo também. Porém, você abriu outro parágrafo aqui, ó. Se você tivesse continuado aqui, é necessário que os órgãos especializados haja. Aí você colocou haja. É necessário que os órgãos hajam de acordo com a lei. E aí faltou o azinho aqui, ó. Veja que os outros lugares você fez show de bola. Chegou na conclusão, você esqueceu algumas letrinhas. É necessário que os órgãos especializados hajam, com o M no final, de acordo com a lei investigativa para punir os agressores de forma adequada. Beleza, não julgou ninguém, falou só verdades, né? Você, tipo assim, você falou aqui uma verdade, tipo, estou falando uma verdade. Se atingiu alguém, problema, é a realidade. E aí você abre uma vírgula, né? Pelo que eu estou vendo aqui é uma vírgula. Eu não vejo como um ponto. Eu, na hora, eu disse assim, é eu respirei, vírgula. pronto. Eu respirei fundo, eu fiz assim, ó. Ai, não é um ponto final, não, gente. Ela não colocou uma letra minúscula depois do ponto final, não. É uma vírgula. Eu entendi como uma vírgula, É ela vai ter vírgula. como uma vírgula. Pronto. Deixa eu aumentar aqui meu volume. E aí você colocou, também é de extrema importância o governo, e aí esse governo ele deve vir com letra maiúscula. O governo promover campanhas contra condutas de intolerância, as escolas com debates para ajudar e desconstruir preconceitos. Só que aqui eu acho que deveria ser um A desconstruir preconceitos. Ajudar o quê? A desconstruir os preconceitos. A mídia, aí eu não entendi aqui, ó. Mas eu, assim, entendi e não entendi como abordar, né? A mídia abordar temas, e aí aqui na palavra mídia faltou o acento aqui na letra I. Mídia, entendeu? O acentozinho que é o tracinho, o agudo. Abordar temas nas novelas e em outros programas de televisão, fazendo com que, veja que o que você deixou junto. Não pode. É que, o que, com que o respeito se torne base para a construção de um Brasil mais tolerante. Sua introdução, ok. Seu desenvolvimento, ok. Conclusão, mais ou menos. E aí, o que é que eu abro a ênfase para essa sua conclusão? Fui fuçar para saber se não era plágio, lógico, porque eu sou um professor investigativo. E não era. De fato, assim, você foi muito criativa com a sua escrita, né? Só que aí eu vou abrir um parêntese, Val, apenas para a sua conclusão. Por quê? Veja, você fez o texto todinho, 5, 7 linhas. Quando chegou no último parágrafo, parece que você se inspirou para falar quem é que ia resolver a situação.
você trouxe tantas possibilidades que aí você passou da quantidade de linhas de novo, né? Porque essa parte aqui, ó, é de suma importância, ela faz parte, Val, Em cima, né? da sua conclusão, entendeu? Depois, quando eu li de novo, eu disse, vacilei nisso aqui. Eu já sabia, já que eu ia ouvir sobre isso aí. Isso. E aí a gente tem 5 competências. Nas 4, eu analisei assim: domínio da norma padrão da língua portuguesa. Domínio da norma padrão da língua portuguesa. Você fecharia 180. Vai anotando aí. Deixa eu ir lhe ajudando aqui. Norma Hum, padrão da língua portuguesa. Você fechou 180 porque eu não notei tantos erros de gramática, né? Tantos erros de língua portuguesa. Norma padrão, norma curta da língua portuguesa, você tem 180. Os outros 20 pontinhos que faltou para fechar os 200 foram palavras, por exemplo, que você coloca com inicial maiúscula que não são grafadas. Por exemplo, aqui, ó. Tá conseguindo ver a mãozinha do mapa, né? Aqui, ó, do mouse. tô, tô sim. Pronto, verifica, ó. Riqueza cultural brasileira. Esse B aqui não pode ser maiúsculo. Ele é um B minúsculo, porque é brasileiro. É com B Ah, minúsculo, tá. certo? Então, brasileiro aí, lembre-se, palavras maiúsculas apenas as palavras que são próprias. A gente viu na outra aula. Beleza, 180 para o domínio da língua portuguesa. Isso é muito bom, tá? Vamos lá. Você vai lá para 160 quando o assunto. Perdão. Você vai para 180 quando o assunto é selecionar informações para abranger o seu texto. Você trouxe no repertório no desenvolvimento um o site da UOL, e no desenvolvimento 2 você trouxe Constituição. Mas eu senti falta de mais um repertório lá na introdução. Aí 180 novamente para que você é, tirasse aí nessa parte de selecionar argumentos para deixar o seu texto bem mais rico, tá bom? Parte 3 aqui, competência 3, selecionar ponto de vista que garante que o leitor consiga compreender ao que compete a temática proposta. Nessa temática, nessa competência, você fecha 200. Você foi muito boa. Assim, até Uhul. sim, muito boa. Eu até parabenizo, porque para quem está tendo contato, que eu acho que tem muito tempo que você fez um texto dissertativo, né? Muitos anos. Muitos anos, você fecha 200 nessa competência sem medo. E aí vamos lembrar que o texto do Enseja, você precisa ter em média 7 para que você consiga passar, que você consiga ser aprovada, né? A competência 4 é a competência que ela fala dos recursos de coesão. Esses recursos são aquelas palavrinhas que a gente utiliza, mais o uso da vírgula. Você deixa muitos períodos grandes, ou seja, você usa muita vírgula, nas quais você poderia utilizar, Val, muito a questão do mais, né? Muito a questão do contudo. Mas o que me deixa ainda mais feliz é que você utiliza palavras que a gente trabalhou. Por exemplo, o pois, o dessa forma, que eu vi no seu texto bastante. Fazendo com o que. Isso é muito bom. E aí você atinge nessa competência 180, porque eu senti mais, assim, falta do portanto, mas você utilizou um argumento muito bom, que é aquela é necessário, né? Apesar que você esquece o acento da palavra é necessário, ó, como você vê aqui na mãozinha, é necessário que órgãos, veja que órgãos também não têm acento, e aí eu também parabenizo, porque nesse tópico aqui você tira 160, tá bom? Que é muito bom. E só aqui você já atinge 720, 7,2, o que já faria com que você fosse aprovada, não seja com facilidade. Porque o seu texto ele é entendível, não é aquele texto que a pessoa vai pegar e vai ficar perdida ao lê-lo. A pessoa ela vai compreender o texto de boa. Então, Que aqui, se o bom. redator ele parasse para dar sua nota, você já teria 7,2 e você só precisaria de 7 para você ser aprovada, o que isso já é muito bom. Que massa. Só que deixa eu te dizer uma coisa, isso tudo não veio da minha mente, não. Eu fui pesquisando também e colocando.
Pois, ó, juro a você que eu copiei fragmentos do seu texto e eu não, se você copiou tudo direitinho, na íntegra, do jeito que Não, estava, não, né? Ah, não foi tudo. Algumas coisas foi minha. Só que algumas outras coisas, né? coisas não. Entendeu? Eu Ah, fui pegando, não, só que assim, tipo tudo assim, bem um repertório, pode. né? Você pode pegar Só da que tipo assim, Constituição. eu fui selecionando algumas coisas e colocando. Entendeu? Eu não Aham, colocava tudo. Fui aham. selecionando aonde cabia, tal, para também não ultrapassar. Mas também quando chegou na parte da finalização, eu aí Ultrapassou. deixei a emoção falar mais alto. É tanto que a gente vai contar quantas linhas tem seu texto, para você ver, viu? Não vou esquecer disso, não. Tava na minha cabeça o dia todo hoje, seu texto, a gente contar. Porque as folhas do caderno tem mais de 30 linhas. Sim, aí no caso teria o quê? A gente vai contar porque lá na hora você só vai ter 30 linhas. Entendeu? Entendi. Isso. Mas, Mas não é para preencher, né? Todas, né? não é para. Não, você pode preencher todas as 30 linhas de lá. Mas se você fizer 34, 31, já atrapalha seu texto. Porque uma linha que faltar, você só vai perceber no final. E aí você vai dizer assim, poxa, e agora? O que é que eu vou colocar no lugar dessa linha? Porque você tem que fazer no mínimo 15 e no máximo 30. Entendeu? Entendi. E aí, quando chega na conclusão, aqui na conclusão foi a sua menor nota. De 200 na conclusão, você teve 120. Ou seja, você teve a organização, você soube quem é que ia resolver o problema, mas você só não conseguiu organizar, entendeu? Você só não conseguiu untar tudo. E aí, sua nota final, Val, ficou 8,4. O que, assim, foi muito bom. Tá aqui no meu Entendi. papel, 8,4. Professor, mas eu fragmentei, eu peguei ali um pedacinho de cada, tal, tal, tal. Mas você pesquisou, você teve tempo, né? Você foi sabendo. Tenho certeza que se agora eu disser, Val, produz agora sobre desigualdade social, você já vai saber que no começo você tem que falar sobre o que é, no segundo parágrafo você tem que trazer um repertório para contar mais ou menos o porquê daquilo é importante. No terceiro parágrafo, você vai fomentar o porquê ainda mais aquilo é importante e depois você vai dizer quem é que vai resolver aquele problema. Tenho certeza que agora você aprendeu, né? É, botando na mente para funcionar, eu tento. Tenta, né? Então, 8,4 para esse seu texto, tá bom? 8,4. Pronto. Veja que Já assim foram passei? poucos pontos. Passou, tá aprovado. Ei! Aprovado. Mas o seu texto vai ficar comigo, ó. Já vou favoritar ele. Ele vai ficar de exemplo para minha turma de domingo, Uia! tá bom? Mas antes eu não posso esquecer disso. Cadê, cadê? 30. Pá, tracinho Bateu o ali. recorde. Teu recorde. Parabéns mesmo. Eu percebi que até aqui embaixo, ó, você vai lá e faz pá. E para a palavra tolerante, ela não pode ficar fora da linha, não, porque se ela ficar fora da linha, eu estou eu estou frita. Então aqui você prensou ela um pouquinho aqui, e fechou o ponto final. Então, o Foi Brasil só mais para não, tolerante. só para não comer mais uma linha. É, pois é. Então é isso. Parabéns, Val, tá? Muito bom seu texto. Obrigado. Vamos lá para o amigo Diego agora. Diego, consegue me ouvir, Diego? Oi, professor, consigo sim. Estou aqui um pouco tenso, mas consigo. Não, não fique tenso não, que eu corrigi seu texto também. Mas eu sei que o meu texto está um misericórdia. Vamos lá. Eu já vou começar puxando sua orelha, mas pro seu bem, que da próxima vez a gente vai ter outra produção. E eu quero que você me mande por escrito, tá bom? Eu quero que você escreva. Eu quero ver sua letra. Eu imaginei isso. Imaginou isso? Ó. Pronto. Sua temática foi desigualdade social, você não precisava, né, ter tipo assim,
escolheu um título porque já era uma linha a menos, e aí eu acredito que você não quis, né? Não escolheu. Você só colocou aqui desigualdade social para você mesmo acompanhar, assim, dar um norte sobre o que você está escrevendo. E aí você começa. A desigualdade social, eu vou abrir um parêntese aqui, ó, e sempre começando com um parágrafozinho, esse espaçozinho que eu fiz agora, certo? A desigualdade Sim. social é um tema que deve ser debatido com mais seriedade, pois, vírgula, em um país rico igual ao nosso, vírgula, ainda vivenciamos, espacinho, a fome, o desemprego, aí vem de novo, ó, a instabilidade financeira, passou da vírgula, as moradias insalubres e a falta de saneamento básico. Aí lembra, esse onde aqui, eu não me recordo se eu pedi que você mudasse ele, mas se eu não me engano, eu tinha te pedido, tinha dito assim, Diego, coloca onde tem esse onde, coloca assim, as quais, cada dia que passa, o cenário só piora. E nossos governantes fingem que não veem, né? E aí esse fingem que não vê, fingem não ver, né? Vamos trocar para a gente não fingir que a gente está criticando eles? Vamos colocar assim, os nossos governantes não, ó. E as autoridades governantes não dão visibilidade, que eu acho que eu disse essa palavra no dia também, não dão visibilidade a esse cenário caótico. Ponto final. Aqui você disse tudo, as pessoas estão um pouco se lixando para nada, entendeu? Mas você foi um pouco mais assim, não que você foi mal educado, mas você foi um pouco mais assim, eufêmico, lembra para suavizar assim a ideia, entendeu? Arbitrário não, foi mais rude na palavra, né? Isso. Foi mais rústico, né? Mais rude. É, Então, aí tá ótimo. E aí eu demarquei aqui no seu domínio, né, dessa introdução, que você tem 180. Muito bom. 180 aqui no seu domínio. Ó, tô com o papelzinho aqui, imprimi o papelzinho tudo direitinho. Ai, ainda vai dar para ver, velho. Mas imprimi um papelzinho com o nome de vocês direitinho. Partes do texto que eu acredito que sejam importantíssimas de serem modificadas, né? E aí, essa parte sua do domínio da língua portuguesa até agora tá ótimo. Então, vá anotando aí, 180, né? 180. Vamos lá. Segundo parágrafo. Em uma matéria, aí eu não corrigi até essa parte, porque eu fiquei de pegar seu texto. Na verdade, quando tu me mandou, que foi aquele dia, 3 horas da manhã, eu fiquei de pegar o teu texto no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, a gente já tinha aula, né? Se eu não me engano, foi num domingo, do sábado para o domingo, alguma coisa assim. E a gente tinha aula, né? E eu disse, não, eu vou falar mais sobre o desenvolvimento 2 e aí eu já pego o texto deles completo. Peguei teu texto, já depois. Aí eu fui fazendo algumas correções que está aqui no seu texto, do jeito que você me mandou. Aqui, ó, em uma matéria, não precisa fechar esse ponto. Ó, em uma matéria, abre esses parênteses, e você pode colocar assim, ó, em uma matéria feita pelo site do UOL, lembra que a gente viu que naquele slidezinho que eu mostrei para vocês, que quando a gente estiver falando desses campos assim, que for o UOL, sempre tem que ser com a inicial maiúscula, ó, porque é próprio UOL, economia, UOL, economia do dia, pronto. Vai voltar aqui, ó, do dia 25 de novembro de 2000 e quanto? Era 2011? Era? Nem lembro. Calma aí. peraí, deixa eu ver aqui. Que eu deixei meu texto aberto. Foi 2016. Ah, 2016, ok. Vamos lá. Economia UOL de 25 de novembro de 2016.
Aí você começou. Em uma matéria feita pelo site do UOL, Economia, do dia 25 de novembro de 2016, para tirar esse mostra que os números de desempregados, ó, colocar assim, ó, observamos. Aí vem que os números de desempregados era de 12 milhões. Sendo, aí esse a maioria não precisa dessa crasezinha. Sendo a maioria dele, sendo a maioria, não precisa repetir esse dele, né? Sendo a maioria de comunidades pobres e carentes. E observamos que atualmente esse cenário não mudou tanto. Beleza. Você já está informando ali a pessoa que está lendo o seu texto e você vai tentar mostrar ali o que é, onde é que esse número ele cresceu. O porquê foi em quê? Foi em insalubridade, foi em falta de saneamento básico, né? E aí você fechou o ponto. E vem para cá, ó, quantidade de linha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Introdução, beleza. Segundo parágrafo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza, você tem que fazer de 5, 7 linhas. Então, desenvolvimento 2, ok. Aí você vem agora. A fome não precisa dessa crase, ó. Você perdeu 20 pontos porque você estava colocando muita crase aonde não existia. Entendeu? Aonde não existia crase, você estava colocando crase. Então, a fome não precisa colocar essa crase. A fome, por exemplo, ó, então, sempre a palavra por exemplo, ela vai vir entre vírgulas. Veja, você colocou uma vírgula aqui, ó, uma vírgula e um ponto, mas ela não existe, é outra vírgula. A fome, por exemplo, ainda é um grande problema das nossas sociedades, né? Ou seja, do nosso mundo, principalmente em bairros de periferia do nosso Brasil. Ótimo, Diego. Esse argumento aqui foi barril, que nem diz você já aí da barriga. Segundo pesquisa feita pelo IBGE, ok. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, aí eu venho para cá, Diego. Quem é o IBGE? Que você precisa dizer para o redator quem é o IBGE, que ele pode saber que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas tem que estar aqui. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, aí vem entre parênteses, certo? Professor, esse IBGE, no caso, o senhor citou agora ele aí, pegar essas siglas e nomear, né? Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística, eu coloco antes ou depois da abreviação? Muito boa a sua pergunta. Você sempre coloca o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vem primeiro e a sigla vem depois do nome, juntinho, em Hum. parênteses assim. A minha dúvida na hora que eu estava fazendo o texto foi essa, se eu colocava antes ou depois, aí, por via das Aham. dúvidas, eu deixei ser. O uso fica facultativo, Diego, quando o jornal ele fala, ele é oral. Quando é o jornal oral, por exemplo, o William Bonner, ele diz logo assim: a ONU demarcou hoje a paz entre o Iraque e a ONU demarcou hoje a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Ele pode dizer o que é a ONU ou não, mas a gente, quando escreve, a gente tem que dizer quem é, entendeu? A gente tem que dizer qual é o órgão. Entendi. Aí, neste caso, você vai só corrigir isso. É feita pelo IBGE no ano de 2023. Aí você vai, ó, observar aqui, ó. Sim. Verificamos, vírgula, ainda, ou melhor, verificamos, Ok. tira esse temos e coloca verificamos, mais de 8 milhões, aí, ó, essa vírgula não aparece aqui, mais de 8 milhões de pessoas em estado de miséria. Aí, ó, dois pontinhos, porque você está explicando, né? Você está explicando assim, para aquela pessoa, tipo assim, e agora, o que é que você tem que fazer? Situação pode ser resolvida. Veja que você colocou, ó, situação pode ser resolvido. E o certo é resolvida, porque a situação ela é resolvida e não resolvido, tá bom? De forma muito simples. Aí você pode ficar se perguntando assim, será que é simples essa forma? Você pode colocar assim, de forma coletiva, né? Porque o governo ele é coletivo,
de forma é, é, que favoreça que favoreça a sociedade. Então, eu acho que esse simples ele deixa que o problema ele não é tão interessante. Porque se pode ser resolvido de forma muito simples, dá a entender, por exemplo, que o governo vai sair por aí distribuindo cestas básicas, o que não é a realidade, né? Porque, por exemplo, Diego, se a gente pegar ali um contexto da Cracolândia, se você passar essa hora na Cracolândia, primeiro que você nem passa. Quer dizer assim, você passa, mas sua roupa fica. Fica sua roupa, passa só seu corpo. Eles levam até sua alma de lá. Então, não é, desculpa assim o palavreado, mas não é de uma forma tão simples, né? De forma com responsabilidade. E isso, de forma responsável, de forma coletiva, pode até usar assim, ó, para ficar melhor. Vamos lá, ó, vou dar essa força. De forma coletiva, responsável, ó, e favorável, é, favorável às classes menos visibilizadas. Olha como deixou o finalzinho mais chique ainda. A fome, por Verdade. exemplo, ainda é um grande problema das nossas sociedades, principalmente em bairros de periferia do nosso Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2023, verificamos mais de 8 milhões de pessoas em estado de miséria. Uma situação que pode ser resolvida de forma coletiva, responsável e favorável às classes menos visibilizadas. Veja como ficou show. Tá Verdade. vendo? Uhum. Então, ó, uma nessa situação. Beleza. Aí você abriu outro parágrafo também aqui, ó. Veja, lembra que eu Era falei três, que né? Era eram quatro. um, Três. dois, três, quatro. E a conclusão, né? Isso, e a conclusão. Aí, Diego, quando a gente chega aqui, ó, calma aí. Introdução aqui, onde o mousezinho estava, marcado em cores diferentes, para você ver. Peraí. Introdução, desenvolvimento, para você verificar. Desenvolvimento. Casa que tem criança, minha gente. Esses meninos hoje nesses celulares. Ave Maria. Outro desenvolvimento, ó. E aqui é para ser sua conclusão. Só que veja, o que é que você fez, Diego? Que assim, quando eu li seu texto, eu falei, Diego é muito inteligente, velho. Quando você chegou aqui, ó, o que é que você falou? Ó, tô marcando essa consciência, vocês conseguem visualizar. Deixa eu deixar sem essa cor mesmo, para ficar melhor. Quando chegou aqui, você colocou assim, ó. Se pararmos para observar, aproximadamente 30% dos alimentos produzidos no país são perdidos, o equivalente a aproximadamente 46 milhões de toneladas anuais, alimentos que, se bem administrados, acabaria com a fome e miséria de nosso país. Você poderia ter colocado essa parte aqui aonde está azul, ou você poderia ter tirado, porque não iria dar prejuízo a seu texto. Vamos supor, você excluiu isso aqui. Particularmente, se você fosse na hora do lado do seja e fizesse sua redação, e você tivesse colocado essa parte no rascunho, que é a folhinha que você recebe para você analisar antes de você passar para a folha oficial, e você excluísse, por exemplo, não iria alterar o sentido do seu texto, porque você vem para a conclusão com 5 linhas, o que diz tudo. Olha só o que é que você fala. Acredito, né? Você só pecou aqui. Acreditamos que se criarmos, você não pode citar a primeira pessoa eu, senão o redator vai dizer assim, ele está defendendo puxando a sardinha para eu. Então, certo. Acreditamos, ou melhor, vamos mudar. Caso seja criada, caso seja criada uma política socioeconômica voltada, então, alternada em A, voltada a, epa, esse A que a gente já viu, esse A só indica passado, há 3 anos atrás. Agora, se você dissesse assim, se essa política fosse criada há
anos, aí era esse A com H, entendeu? Porque é de Entendi. passado. Então, voltada ao quê? A combater a fome e o desemprego de forma mais intensiva? Show de bola. E trabalharmos com a ideia de uma economia mais sustentável, vamos estar proporcionando uma vida mais digna à população mais carente. E aí, esse final foi show de bola. Agora, aqui nesse ponto, você poderia colocar ainda assim, ó. Sendo assim, o papel atribuído ao governo através das políticas mencionadas acima. Ponto final. Conclusão aqui seria fechada em 200. Quando eu fui para analisar, vamos lá por ordem. Quando eu fui analisar competência 1. A competência 1 fala sobre o domínio da língua portuguesa, você domina ela mediano. Você precisa só verificar a questão da crase, que você ainda coloca muito assim em posicionamentos que não existem, né? Você coloca muito o A com o acento para dizer que é só uma coisa só e não pode. A gente vai ter aula de crase mais à frente. Acho que próxima semana a nossa aula de crase. Você usa ainda a vírgula fora do local correto, que também não pode, né? A gente tem aula de pontuação daqui a pouquinho, quando eu terminar de fazer sua análise. E você utiliza muito, você não troca muito a letra da palavra, isso é muito bom. Sua escrita você faz com muita certeza do que você escreve. É como assim, eu tentei ver se você tinha copiado algum fragmento também, não encontrei, tá? Sim, eu vi a fonte que você pesquisou para saber se era verdadeira, né? Que é o papel do professor que corrige a redação e era verdadeira a fonte, realmente o IBGE verificou essa questão das 8 milhões de pessoas, né, que estavam em estado de miséria, tanto que o Foi país esse ele estava. pedacinho aí que eu copiei lá da matéria lá. Isso, pode copiar, não pode copiar. Se você lembrar no dia e for uma temática que for de, por exemplo, essa questão aí da fome, ela vai caber em temas que for, por exemplo, Diego, de miséria no Brasil, de insalubridade, de desigualdade social, de periferia, de classe social. Então, toda essa temática cai. Você pode copiar, colocar essa mesma temática, se você lembrar, Entendi, entendeu? Se entendi. você lembrar. Então, você já lembrou que o IBGE publicou no dia. Até eu aprendi, ó. No dia 25 do 11, dia 25 de 11 de 2016, 16. o IBGE constatou, através de uma pesquisa, né, realizada, que 8 milhões de pessoas estavam em estado de extrema miséria. Então, até eu vou usar já esse repertório, caso eu tenha aí uma redação proximamente com essa temática. É, então, quando eu constatei o domínio da língua portuguesa, você fica com 180, você perde pouco, né? Quando a gente vai ali para selecionar as informações para serem colocadas no texto, você vai para 160. Você perdeu 10 pontinhos só. Por quê? Porque quando chegou aqui nesse desenvolvimento 3, ó, quando você vem para cá, a fome, por exemplo, isso. A fome, por exemplo, ainda é um grande problema das nossas sociedades. Você só perdeu esses 20 pontinhos porque você não colocou o que era o IBGE. E aí, quando a gente não Hum, coloca a informação, perde 20 pontos, né? entendi, Porque entra como se fosse um erro estilístico do texto, de ordem cronológica textual. entendi. Então, 180 ali com 160. Quando você vai para a competência 3, que é a competência de coesão, essa competência você vai muito bem, né? Nela você sobe novamente para 180, porque você utiliza a vírgula corretamente, você só perde 20 pontos também, porque aonde não tinha vírgula você colocou, né? Mas na maioria dos locais, aonde você colocou a vírgula, é o local dela mesmo, tá? Então você vai Entendi. ali para 180 de novo. Quando chega na competência 4, que é a competência de sentido do texto, que é quando você segue uma coisa que faz sentido no seu texto, por exemplo, você não começou falando de desigualdade social e você passou lá para racismo. Não, que faz parte de desigualdade social. Você não começou, por exemplo, falando de desigualdade social e passou ali para uso do celular, coisa que fugia do tema. Você não passou disso.
você continuou sempre falando ali de temas que são de desigualdade social. Então, você continua ali com 180, Diego. Só uma coisa interessante. Só chegando aqui, você já teria 7 pontos. Você já estaria aprovado na redação do Enseja. Entendeu? Entendi, Você já entendi. estaria aprovado. Quando chega na conclusão, que aí você teve uma caidinha, né? Porque a gente teve que modificar algumas Sim, coisas. Você pecou bastante porque você iniciou com o acredito. Você passou o sim, texto todinho, amigo, utilizando sempre a terceira pessoa, sempre utilizando o nós, né? E aí, quando sim, chegou na conclusão, você falou, acredito que deve ser sim. criada uma política. E aí, sua nota, ela foi para 140 ali, né? Mas isso fez com que você ficasse com 8,4 também. Pasme. Mesmo diante das correções que eu fiz. A mesma nota da Val, 8,4. E aí eu tô até com esse material aqui, eu posso até mandar no grupo para vocês depois analisarem, dar uma olhadinha. O que vocês também podem acrescer no texto de vocês. Apesar que essa foi a primeira produção da gente. A gente tem outra produção ainda para fazer. Daqui, semana que vem, é um descansinho para todo mundo respirar. Outra semana, produção de texto novamente. Certo? Eu sinceramente eu não achei que seria tão de que eu estaria. Eu achei que eu tinha errado bastante coisa aí, professor. Eu sabia que olhando meu texto assim, quer dizer, aqui digitalizado aqui, esses espaços que eu dei foi mais para destacar, né? Porque lá na folha vai Sim. ter, não vou estar podendo estar pulando essas linhas, até porque senão eu perco, né? Isso. E Então, aí, e aí o que eu abri a ênfase foi quando eu contei seu texto com aquele parágrafo que você colocou porque você não lembrou, aí passava, dava 31, se eu não me engano. foi 31, trinta né? e Aí um foi. passou, Mas aí passou aí. mas aí eu só foquei mesmo nos textos, entendeu? Aham. Contando as linhas, para quando, no caso, chegando lá para fazer essa redação, eu não me perder nisso. Esse espaço foi mais relativo, só para destacar cada ponto dele. E a Uhum. desigualdade social aqui só foi mesmo para eu poder me basear no que eu tô fazendo, na Que redação que eu você estava está fazendo. fazendo. Isso É. mesmo. E aí foi muito bom, né? Eu parabenizo, Diego, você e Val, porque assim, vocês foram persistentes. Quer que a Adriele apareça aqui, eu vou puxar a orelha dela. Mas ela não apareceu, né? E também não deixou mensagenzinha no chat pra Para gente. ser sincero, a última vez que eu fiz redação, pai, eu tava na quinta série. A última vez. E Tem muito assim, tempo, né? Que você tem o tem quê? muito tempo. 30. De 30 anos e quando eu tava na Pois quinta série eu é, tinha aqui rapaz. uns 10 anos Me- ou 11 É, anos. é, é verdade. Pois é. Eu também Então, estava nessa série aí, com a essa última vez que eu série, fiz. Tem pois muitos é. anos, Alô, Colégio da muitos Bahia. anos mesmo. Agora, tipo assim, eu espero que no dia não me dê um branco, né? Sei lá. Não, é só manter a calma, gente. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. No momento é não ficar apreensivo, né? Vocês já sabem qual é a estrutura. Vocês já sabem. Agora, assim, eu espero do fundo do meu coração que vocês, durante as aulas, estejam com um caderninho para vocês irem anotando tudo que eu vou falando. Por exemplo, essas dicas que eu vou dando para vocês é para vocês irem memorizando a estrutura, a esquematização, né? Por exemplo, um caderninho ali durante as aulas de português, essas aulas que a gente tem, quando iniciar a nossa aula, o professor falou ali, introdução, 5 a 7 linhas, você já vai lá no seu caderno. Introdução da redação, deve ter de 5 a 7 linhas. O que é que eu vou fazer? Contextualizar o tema. Contextualizar o tema. Falar sobre ele, apresentar ele. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1. O que é que eu vou fazer? Procurar um dado, procurar alguma coisa que comprove que aquilo é importante de ser discutido. Como é que eu vou fazer aquilo? Através de quê? De uma notícia, de um pensamento de algum famoso. Um caso que aconteceu no Brasil. É muito fácil. Então, por isso que eu digo, gente, abra o caderninho de vocês. Eu pedi para vocês escreverem essa redação no caderno, para mim ver se vocês estão usando o caderno para poder fazer as coisinhas de língua portuguesa, para todo mundo ser aprovado numa boa, né?
Lembrem que o texto dissertativo do Seja, ele pede que vocês tenham 7 pontos. Mínimo 7 você já está aprovada. Se você tirar 6,9, você tem que fazer novamente. Então, é ter essa calma, é treinar. A redação, ela é treino. Quer dizer que vocês devem treinar só quando eu pedir? Não, se vocês treinarem qualquer texto, por fora e vocês me mandarem, eu corrijo numa boa. Se vocês quiserem, eu tenho uma lista aqui de temas, eu posso passar hoje para vocês e dizer, minha gente, escrevam sobre esses textos e me mostrem na hora que vocês quiserem. Eu corrijo numa boa também. Não é obrigado só vocês esperarem eu dizer, gente, hoje nós temos aula de redação, vocês vão escrever sobre feminismo. Não. Vocês podem escrever sobre Ô, o que vocês professor, quiserem. deixa eu lhe perguntar uma coisa desde a Sim, semana passada que eu queria perguntar. Assim, eu trabalho muito com relatório, né? E relatório tem que ser uma coisa bem detalhada, né? É algo que fica. Tem dia que eu nem quero fazer. Eu sim. simplesmente mando pelo WhatsApp lá para a diretoria lá, mas eles querem que eu deixe tudo documentado. E isso é o que me irrita. Aham. Relatório, ele se assemelha à redação. Então, Diego, geralmente o relatório lá da sua empresa é um relatório de experiência, por exemplo, como tu trabalha com manipulação de máquinas, né? Manutenção. Manutenção. É um relatório que você insere manutenções, tipo assim, hoje, dia tal, foi feita manutenção de máquina tal, devido a problema tal. É isso? Sim, sim, sim. Porque eu Não, trabalho com então, dois tipos de manutenção. é A diferente. corretiva e a preventiva. Então, é Aham, dois tipos de relatórios diferentes. Porque a preventiva, ela é programada, entendeu? Ela é aham, programada. E a entendi. corretiva é uma eventualidade que aconteceu na máquina, e aí eu tive que interditar o equipamento para poder fazer a redação, ou para poder fazer a Um relatório. manutenção, para Ah, fazer a manutenção. Depois da manutenção pronta, a máquina rodando, aí eu tenho que fazer esse relatório com fotos, com imagem, tudo bem detalhado. Aí eu queria saber se ela se assemelha à redação que a gente está não, treinando. pode ficar despreocupado porque não se assemelha. Inclusive, são gêneros diferentes. A redação sempre vai defender um problema da sociedade. O relatório não. O relatório ele pode ser para relatar, né, como o próprio nome já diz tudo, para relatar alguma coisa que aconteceu, entendeu? O relatório ele está dentro da redação, mas não é a redação, entendeu? Então você não vai Entendi. fazer isso não. Só que no relatório você pode dizer assim: o chefe precisa trocar essa peça, o chefe precisa verificar se pode haver a troca do material. E para isso você precisa ter uma escrita boa, né? Porque a pessoa que vai receber o seu material, por exemplo, na reunião, alguém pode barrar você. Eu vejo muito. Olha, eu sou professor, né? Como vocês já sabem. E, tipo, lá na escola que eu trabalho, por incrível que pareça, eu sou o professor mais novo. Eu tenho 23 anos, minha gente. Lá, eu estou no meio das professoras que elas já são bem senhoras ali, elas já têm os seus 40 anos de sala de Eu aula. tenho E eu tenho experiência, né? Uma isso, grande eu tenho experiência. agora os meus vou fazer 6 anos É agora o que eu estou único na sala de cheirando a aula. leite, né? E isso, eu estou ainda um bebê, né? Cheirando a leite. E aí, lá a gente tem um gestor que pega bem no pé da gente mesmo. E uma professora de geografia, né, ela errou, ela foi escrever a palavra atmosfera e ela escreveu assim, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Atmos, ela colocou aqui dois S, Meu Deus. atmosfera. Aí não, professor. Aí Até eu sei que também tá errado. Pois é é. muita. E aí, isso gerou uma repercussão, porque tá esse período político em todo lugar, meu gente, isso já está me dando nojo, né? Eu não sei como é que anda por aí por vocês, mas aqui, eu não sei se é porque eu sou de cidade do interior, mas a política aqui fala mais alto, né? E essa professora, ela foi assim, alavancada no meio de todo mundo. Ela é professora de geografia, né? Ela não tem obrigação nenhuma de saber a língua portuguesa, mas pelo fato de ela ser professora, acometeram a ela essa responsabilidade de ela ter domínio. Apesar que a palavra atmosfera não é uma palavra técnica,
da minha área de língua portuguesa. É uma palavra técnica da área de alguém que é de ciências, de geografia. Ela deveria saber escrever essa palavra, né? E ela escreveu errado na prova. Ela colocou avaliação bimestral sobre a atmosfera. E aí colocou daquela forma. E bem no título, assim. E aí, quando o pessoal da secretaria imprimiu, gente, a prova, levaram direto para a gestão. O que eu achei errado. Porque, assim, se eu lido com um erro gramatical, se eu sei que aquela pessoa ela não tem domínio daquele erro, o porquê que eu vou expor na frente de todo mundo? Não tem lógica, né? Eu deveria ter chamado essa pessoa e dizer, ó, fulana, você errou, erro tal. E aí esse gestor esperou a pior oportunidade, na verdade, para falar isso. Uma reunião que estava todos os professores, 17 professores, pessoal do ASG, auxiliar de serviços gerais, e ela falou, gente, tem professor que está errando a palavra atmosfera. E aí, todo mundo sabia que tinha sido ela, né? E isso ficou feio, ela ficou triste, porque ela estava no estágio probatório, professora concursada, ela ficou bem abalada, arrasada, ela disse, por que não me chamaram para conversar? Então, de certo modo, Diego, todos nós que somos trabalhadores, a gente tem deve ter essa responsabilidade para com a língua portuguesa, porque a gente lida com uma assinatura, né? Eu me chamo Marcos Alexandre, mas eu já vi gente abreviar o Alexandre assim, ó, Alex, ponto. E não é essa forma. O correto é a ponto, né? Para abreviar o seu nome ali. Eu já vi gente que, ó, tem um aluno que ele se chama Ítalo, é sem acento mesmo, viu dele? Ítalo, eu sabia. Hipólito. O nome dele é Ítalo Hipólito. Eu ensinei que antes de P e B se usa M, né? E aí ele começou a escrever o nome dele desta forma: Ítalo Hipólito. Só que eu falei para ele que se usa M antes de palavras como Pernambuco, como perambular. Então, ó, veja, antes de perambular tem um M. Também. Também. Ele levou para o coração e disse: Ah, o professor falou, mudou o nome dele, estava assinando errado. E aí depois, né, como eu era o professor de língua portuguesa, toda vez que ele ficava escrevendo o nome dele assim, eu tirava 2 pontos. Eu disse: enquanto você. Eu disse: Bem enquanto pouco. você estiver escrevendo o seu nome errado, você vai ficar perdendo 2. Aí ele toda vez ficava de recuperação. Fechava 6. A média aqui, né, do sistema, tem que ficar com 6 pontos para você passar. Quando ele tirava 6, eu tirava 2, ele ficava com 4. Eita, Aí toda vez a mãe disse: professor, o professor já tá pegando demais no pé do meu filho. Eu disse: tô não, mãe. Para ele não errar mais lá na frente, e aí dizer que ele foi um aluno daqui, um aluno meu, passar vergonha. Durante esses verdade. 26 anos, minha gente, eu trabalho com vestibular. Eu tenho gente que hoje já é PM, eu tenho gente que passou por mim que hoje já é técnico em enfermagem. Tenho gente que está fazendo fisioterapia, nutrição. Tem umas meninas de biomedicina que elas começaram o curso, terminaram ano passado, agora estão fazendo português comigo, para elas serem aprovadas. E aí elas voltaram porque elas gostaram, né? Ela disse: professor, se tivesse sido aulas ruins, a gente não tinha voltado. A gente não tinha voltado. E aí Verdade. sempre eu corrijo alguém para que ela esteja no caminho certo, entendeu? Então, a língua portuguesa, ela está para ser seguida. E quando a gente a desrespeita, a gente peca. Porque a gente está pecando e passando vergonha. Porque as pessoas, você pode não notar, mas tem alguém que está ali notando o seu erro. As pessoas, elas não notam seu acerto, elas notam seus erros. Verdade. Aprenda isso. Se Verdade. você colocar a palavra relatório sem acento, alguém vai dizer assim: Vixe, Maria, fulano botou a palavra relatório sem acento e apresentou na frente de todo mundo. Ponto Não, isso. no meu caso, eu fico assim meio constrangido, constrangido não, meio receoso na hora de apresentar esse relatório, porque são 4 diretores, sendo que uma delas, que é a diretora, é a engenheira do trabalho, é a Sim, mais pedante de todas. ela é a pior, Então, sempre é assim. é, é. Ela já é uma senhorinha já, baixinha, misericórdia. Até o diretor-presidente tem medo dela. Pois é. E As aí, Então, baixinhas são assim, marretadas.
Então, assim, eu já tive que refazer relatório porque foi apresentado lá para a diretoria e ela olhou o relatório e disse, como foi que ela falou? Não, aqui não está me dizendo nada, esse relatório não está explicando nada. Aí o relatório voltou para mim para eu ter que refazer tudo de novo. E aí Ela voltou o relatório para tu? voltou de novo e mandou eu refazer todo o relatório, porque ela disse que esse relatório não estava condizente com o que eu tinha feito. Com o que você tinha feito, né? Carrasca, viu? É Carrasca mesmo. complicado. Ela é carrasca mesmo. Infelizmente, a gente lida com essas questões, né? É, então, minha gente, eu reitero os meus parabéns para vocês, né? E é isso. As orientações que eu dei hoje, assim, elas foram ótimas, minha gente. Eu, assim, fiquei muito feliz ao ler os textos de vocês, porque eu vi que houve avanço, né? Eu vi que só, assim, a Adriele, que ela errou, mas ela vai corrigir para ela me entregar, porque eu dei muito tempo, e ela vai corrigir para ela me entregar direitinho, né? E é isso. Texto de vocês dois, 8.4, 8.4. O da Adriele, infelizmente, teve 8.0. 8.0, mas ela ainda ficou com 8. Mas eu quero que ela corrija, para ela não errar na hora. Porque a, 8,4, né? isso, porque a avaliação ela é muito subjetiva. Eu estou dando 8.4 para vocês, mas outra pessoa que lê o texto de vocês pode dar, por exemplo, um 8.0, mas acima de 7 foi, viu, minha gente? Podem ficar despreocupados. Pessoa que der abaixo de 7, vocês podem entrar com recurso na redação, tá certo? Podem ficar despreocupados. Pelo Aí eu menos espero isso, da saída. não, pelo menos isso aliviou o coração, né? Já Ao menos tranquiliza, isso. é, ao menos isso já tranquiliza o coração na hora de a gente fazer Tranquiliza lá, o coração de vocês. na hora que nós formos fazer lá a redação, pelo menos a gente já vai focado nisso, né? De Pois só é, melhorar onde a gente errou, onde nós isso. erramos. Exatamente. Esse é o Eu vou pegar segredo menos texto e procurar fazer da minha cabeça mesmo, viu? da sua cabeça. Pois É, é, porque lá não tem ajuda nenhuma. É lá um é por todos você, e todos por nós mesmos. lá é você e você. Eu digo porque, infelizmente, a vida ela prepara a gente para a gente lutar contra a própria vida, lutar contra ela mesma. Eu digo direto. Os meninos, toda vez eles me trazem textos, né? O bom é que vocês foram claros. Professor, eu peguei a parte do repertório da internet, porque assim, eu autorizei vocês pegarem, eu disse, podem pesquisar. Só que lá, os meus alunos, eles ficam com o celularzinho na mesa, né? E eu não sei o que é que a menina é bicho instruído, que nem diz o dizer. Eles ficam com, gente, eu apaguei a luz uma vez, para vocês terem ideia. E literalmente é que nem aquele meme que tem na internet. A luz subiu assim, ó, para de tanta gente que tava colando, pegando frete. Eles têm uma Capaz. forma de copiar, assim, de um jeito que não dá para ver. É tanto que toda vez que eu vou aplicar alguma prova, eu tenho que levar alguém para fiscalizar comigo, que só eu sozinho não dou conta, não. E aí eu digo direto a ele, gente, vocês podem me enganar, copiando da internet. Mas a vida lá na frente vocês não vão enganar, não, porque vocês vão fazer um concurso e vocês não vão ter como usar um celular. Vocês vão fazer uma entrevista, vocês não vão ter como usar um celular para saber como é que dá um bom dia a alguém. Como é que pergunta se alguém está bem. Aí é isso, né? Vamos agora, minha gente, dar uma palhinha sobre a questão de pontuação, que é a nossa aula de hoje, de acordo com o nosso, me lembrem aí o nomezinho, com a nossa apostila, mesmo. Com a nossa apostila, de acordo, trouxe até uma provinha do Seja para a gente fazer, mas eu quero dar essa palhinha sobre pontuação, que eu acho muito interessante. Né? A gente viu as funções da linguagem, né? Funções da linguagem, entramos aqui em pontuação. Olha só, a pontuação, né, é um recurso, minha gente, que é utilizado com ênfase
para que o nosso texto ele fique dentro dos padrões da língua portuguesa, para que o nosso texto ele seja um texto que seja entonado corretamente e para que o nosso texto ele não descumpra, né, a estilística textual, porque todo texto ele tem que seguir uma proposta textual e essa proposta ela tem que obedecer aos padrões da língua portuguesa. Se o texto não obedece os padrões da língua portuguesa, a gente peca, né? Eu utilizo muito essa palavra. Se isso não seguir daquele jeito, a gente peca. O ruim de ser professor, esse termo, a gente peca, já é do professor. É, porque tudo meu é a gente peca. A gente peca quando a gente não utiliza uma vírgula corretamente, quando a gente não fecha o período da frase em ponto final, quando a gente começa uma palavra com letra maiúscula, sendo que ali ela não foi terminada em ponto final, o que vem anteriormente a ela, né? E isso gera erro, e esse erro ele é avaliado em pontuação. Né? Você tem de 0 a 200 para você atingir em cada campo. Cada erro, minha gente, estipulado na redação, comete a 0,25. Se você errar 4 vezes, você tem um ponto ali, 10 pontos. Se você errou 8 coisas, você tem 20 pontos. Então, se você errou 16 ali, se você errou mais de 12, vai aumentando. E ali sua nota vai só caindo. Né? A gente tem o sinal de pontuação, eu vou mandar no grupo um mapa mental para quem tem a oportunidade de imprimir. Não sei se vocês têm, mas eu vou pedir que vocês imprimam esse mapinha mental e colhem na parede de vocês, ou no cantinho do guarda-roupa, ou vocês coloquem ali no local aonde vocês estiverem passando, que vocês toda vez batam o olho. E aí, quando vocês baterem o olho, vocês vão dizer assim, epa, que sinal de exclamação, sinal de ponto final. Né? Vamos lá. Nós usamos as vírgulas para separar explicações. A gente aprendeu durante toda a nossa vida que a vírgula ela serve para dar uma pausa, né? Professor, isso é errado? É errado e não é, porque a vírgula ela dá uma pausa, mas ela também serve para sequenciar o nosso texto. E aí, o que seria essa sequenciação? Sequenciar o nosso texto, ela serve para dar uma explicação. A vírgula, ela serve para fazer com que o nosso texto ele fique corretamente. Por exemplo, aqui, ó. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Verifiquemos que esse o moço que traz o pão ele traz uma ideia de especificativo, né? Se eu dissesse assim, ó, deixa eu abrir aqui uma nova página, ó, vamos lá uns exemplos com vocês, ó. Diego, deixa eu crescer aqui, ou melhor, deixa eu deixar assim, ó, Diego, aí, eita, meu Deus, Ah, não, não cortando você, professor. Acho que está passando uma reportagem aqui, vai passar, na verdade, falando sobre a dengue. Será que a redação não vai cair sobre dengue? Inclusive, eu Que até te teve um perguntar a você, crescimento, né? isso, tá tendo um crescimento aí de dengue, é? Eu acho que isso é mundial, não? Isso, assim, tipo, o Enseja, né, ele é do governo federal. O que é que vocês devem analisar? É o conceito geral. Então, quando tiverem a oportunidade, vão lá. Propostas temáticas que podem cair no Enseja, que vai listar. Eu já vi, né? Tem coisas que só vão ser coisas que estão em alta. A gente pensa que é só o que está aí na Bahia, né? Porque muita gente acha que é só de acordo com sua região, mas não é. É geral, tá bom? É geral. Aí verifique enquanto tiver oportunidade, mas a dengue aumentou, inclusive aqui em Pernambuco, devido ao período de chuvas. E isso aí passou aqui agora, no, nesse jornal. Passou oito Pois é. horas na Record. Pois já que vocês E- estão com caderno, Ele passa, coloquem. aquele passa geral, né? Aham. Já que vocês estão no caderno, coloquem aí. A dengue no Brasil, a dengue em questão no Brasil. Vamos lá, o uso da vírgula. Diego, vírgula, operador de máquinas, decidiu faltar hoje. Ponto final. Verifique que eu coloquei essas vírgulas aqui
para mim especificar quem é Diego, um operador de máquinas, né? Se eu não coloco essa vírgula, minha frase fica errada, ó. Diego, operador de máquinas, decidiu faltar hoje. Aí foi uma frase muito rápida. Sempre que eu quiser especificar alguma coisa, eu tenho que colocar a vírgula. Outros exemplos, ó. Vamos lá. Valdirene, vírgula, a aluna de Paripe é assídua. Então, veja, eu não estou falando de qualquer Valdirene de Salvador. Eu estou falando da Valdirene, que é a aluna de Paripe. Então, veja que eu especifiquei. Vocês estão conseguindo entender? Entendi, sim. Entenderam, Sim, né? sim. Sempre que eu especificar, tem que vir. Outro exemplo, para ficar mais claro, ó. Marcos, o professor de português lá de Pernambuco, vírgula, é um rapaz meio louco. É meio, sou metade, né? Não posso. É meio Isso louco. que eu já ia perguntar. Sou metade louco, né? Então, Marcos, o professor de português lá de Pernambuco, é um rapaz meio louco, né? Outros exemplos que eu vou usar a vírgula. Sempre que eu tiver palavras como isto é, E por assídua exemplo, é o quê? ou seja, a pessoa assídua é uma pessoa muito atenta, né? Frequente, atenta, uma pessoa que frequenta algo. Se eu falo assim para você, Valdirene é uma leitora assídua. Então, eu quero dizer que você lê com muita frequência, entendeu? Você é uma pessoa que está sempre em contato Entendi. com os livros. Agora, se eu digo só que você é assídua, é porque você é frequente em alguma coisa, ou você é atenta a alguma coisa, quando eu não especifico, tá bom? Entendi. Certo? E aí, vamos lá, outro exemplo. O incipiente de tudo, isto é, da desigualdade, é toda forma de invisibilidade. E aí, minha gente, entenderam alguma coisa dessa frase? O incipiente de Eu tudo, não. isto é, da desigualdade, é toda forma de invisibilidade. O que é que eu falei? O início de tudo, isto é, da desigualdade, o início de quê? Da desigualdade é toda forma de invisibilidade. É quando as pessoas elas fingem não estar vendo aquelas outras, né? Outro exemplo, vamos lá, ó. Valdirene, vamos lá, Valdirene É feia. infringiu as regras de trânsito. Aí, sendo Eu nem circunflexo. sei dirigir. Então, Valdirene infringiu as regras de trânsito. Logo, Valdirene o quê? Desrespeitou as regras de trânsito, né? Valdirene desrespeitou as regras de trânsito. Outro exemplo, agora vamos lá para o Diego. Diego, deixe-me ver. Diego. O que é que podemos falar sobre Diego? Deixa-me ver. Ah, Diego é um rapaz que costuma sair demais. Então, esse demais, né? Muita gente confunde com esse de mais separado. Porém, esse demais aqui, que eu citei com esse demais junto, é uma palavra que significa muito, bastante, excesso. Agora, esse demais, ó, verifique que é um demais que é separado, é um demais que ele explica a mais. Por exemplo, se eu disser assim, eu não vi
nada de mais nessa sua amiga, Val. Ponto final. Veja que eu coloquei uma vírgulazinha porque eu falei com a Val. Se eu vou falar com a outra pessoa, serve para você, Diego. Você vai escrever o relatório para o seu chefe. Vamos supor, você vai se referir ao seu chefe como você não vai dizer assim, ou, por exemplo, o nome do seu chefe é João, você não vai dizer assim. E aí, João, meu querido, olha, a máquina aqui tal tá quebrada. Você tem que dar um jeito aqui de resolver esse negócio, cara, porque a gente tá trabalhando no insalubridade. Você não vai dizer assim. Ele vai dizer, pô, Diego, eu não vou resolver dessa forma, não. A única forma que eu vou resolver é assim. Aí vai colocar ha, he, hi, ho, hu. Aí você vai dizer, poxa, velho, não acredito que isso aconteceu comigo. Aí você tem que ter uma forma toda, né, direitinho. Você vai dizer assim para seu chefe, ó. Olá, excelentíssimo. Calma aí. Vou sentar aqui. Excelentíssimo O cara vai dizer que tá puxando o saco. chefe. E eles dizem aí Na puxa. hora, na hora. Minha Não é muito gente. formal. Sim, sim, É, sim. mas Vai dizer, é "Ih, esse daqui é peru." uma coisa muito formal. É muito formal, né, velho? Olá, excelentíssimo chefe. Venho, vírgula, por meio desta, vírgula, salientar que X máquina apresentou X defeito. Vamos lá, vamos supor. Você trabalha com reta escavadeira, né? Que eu não me recordo, mas um exemplo. E aí, tu estavas lá, né, com a reta escavadeira, aconteceu alguma coisa, o pneu, puf, furou, né? Que é difícil furar um pneu de uma reta escavadeira, mas você estava lá e furou. Então, você vai lá e diz assim, ó, venho por meio desta salientar que o pneu da máquina retroescavadeira apresentou X defeito, acabou desgastando. Você não vai dizer acabou furando, que é informal, né? Deste modo, peço que, com rapidez, tal problema seja resolvido, visto que estamos com algumas demandas atrasadas. Ponto final. O chefe vai ler e vai dizer assim. Ele vai dizer, se vire. O chefe vai ler e vai dizer assim, menino, Diego, ele vai mandar mensagem assim para você, Diego. Olá, caro Diego. Olha só. Olá, caro Diego. Acabei de visualizar a sua informação, né? Sua informação. Acabei de visualizar sua informação. Ponto final. Já adianto que a máquina estará pronta em até 12 horas. Obrigado pelo retorno. E aí você, na sexta-feira, você vai comemorar numa boa, comendo carne assada com seu chefe. Ele vai dizer assim, É, esse aqui tá, como é que fala, minha puxando meu gente? saco. Esse aqui eu tenho que colocar ele lá em cima, que ele tem que aspirar o cargo maior aqui dentro. Mas Nesse caso aí seria invertido, né? Essas informações, porque assim, a informação de cima, apresentar o defeito, seria do operador. E isso. a parte de baixo seria eu que teria que dar essa informação de quando a máquina estaria pronta. Então nesse Porque eu caso, trabalho com a manutenção. é verdade, você trabalha com manutenção. Verdade. Aí, Então nesse caso eu vou depois dar para você. disso, que Ah, depois de pronto, aí é que eu tenho que passar o relatório do que aconteceu, totalmente. por que aconteceu. Entendi. Então, nesse caso, Diego, a estrutura é essa O mesma. Você excelentíssimo tem é que. ele. O excelentíssimo é você, verdade. Você tem que.
você tem que mandar, né, o excelentíssimo para o chefe também, para avisar. Venha por meio É, dessa, salientar que a máquina apresentou tal por- defeito. porque assim, eu já fiz um relatório assim, ó. É, bom dia, doutor Alexandre. A Sim. máquina, a prensa deu problema no acoplamento, mas já foi trocado. Aí ele mandou uma outra mensagem. Bom dia, Diego. Qual foi o problema que ela apresentou? O porquê? Como a gente pode. Então, assim, por causa disso aí, isso me deixou nervoso, porque ele queria saber o porquê deu problema, como Aham. foi que deu problema, como a gente poderia solucionar o problema para que não viesse a acontecer de novo. Meu Ele não Deus. queria. Quebrou, Aí eu tu, troquei, tá funcionando. Não. aí tu falou assim, meu Deus, e agora como eu vou avisar que isso não pode mais acontecer? E se isso acontecer? Vou me Isso passar por é. mentiroso. Tu pensou Porque isso, eu né? já passei assim. Quebrou, eu já troquei, a máquina tá rodando. Não, aí agora ele queria saber por que quebrou, como quebrou, uma Aham. forma de como foi que eu consertei lá para que ela não viesse Qual dar era a aquele peça, qual era problema. o tipo, qual era a que ia ser Isso, substituída? para que não dê esse problema novamente. Eu Porque tudo, imagino. e aí tudo isso aí vai parar lá pro lado lá deles lá. E, Tudo, tudo isso entendeu? gera um relatório, até por causa da finança, né? Trocou a peça, é dinheiro que está Isso é envolvido. dinheiro, isso. Então, tipo, Então se tudo isso gastou vai. o dobro, vamos dizer assim, não estava no relatório isso. Aí vem para quem? A Isso. bronca, ó, E senhor por Diego. causa de relatórios mesmo, que é porque assim, tudo agora que eu faço, eu deixo um relatório já pronto. Hoje mesmo, o acoplamento, esse, justamente, o acoplamento quebrou, né? Aluiu, mas foi um acoplamento velho, que já estava para danificar. Então, assim, eu tenho que apresentar esse relatório. A peça que eu troquei é nova, mas o acoplamento era velho. Então, assim, por que quebrou? Não. O acoplamento já apresentava já um problema, já estava desgastado, eu só deixei para ele continuar a trabalhar até ele acabar a vida útil dele. E agora eu coloquei uma peça nova, alinhamento, pai, não sei o quê. Então, tudo isso dentro do meu relatório tem que estar, para que quando eu É, chegue lá para ele, ele entenda o porquê, para quê e como foi resolvido. E aí depois isso é, vai parar dentro do orçamento, porque lá é tudo separado, o que a manutenção gastou, por que gastou, se o mês que gastou foi para mais, foi para menos. Então tudo isso é chato, velho, é muito chato. é verdade, Diego. Realmente. Então, você trabalha de certo modo com a escrita, querendo ou não querendo. O que isso já é um motivo para que você fique treinando ali, não perder, né? Ver alguns textos, tem alguns modelos que você pode. Hoje a gente tem muitas ferramentas, não que você vai escrever seu relatório pelo chat GPT, mas lá tem vários modelos. Você pode só copiar e alterar as informações. O chat GPT te dá esse norte, de certeza. Só você fala lá, eu preciso de um relatório que fale sobre peça tal. Ele vai lhe dar direitinho. Então, isso é muito bom para lhe ajudar. Entendi. Depois só ler. Né? É. Gente, são 8 horas e 28 minutos e não tem nem lógica eu continuar falando sobre a pontuação. Eu prefiro que a gente continue pontuação amanhã. Eu estou devendo um joguinho bem interessante a vocês, né? Que eu disse que eu ia trazer até hoje. Vocês vão gostar desse joguinho. Eu nem Mas tava aí, lembrando disso. nem estava lembrando, né? Mas aí eu tenho que Não. trabalhar com vocês o mapa mental de pontuação. E eu quero trabalhar esse mapa amanhã. E depois eu posso passar esse joguinho para vocês irem acertando as perguntinhas direitinho. Tá bom? Aí eu encerro a aula agora, né? Dentro do horário. E amanhã nós nos vemos novamente para dar sequência aos nossos conteúdos, né? Passando para dizer que a gente está na aula Beleza. 17, faltam bem pouquinhas aulas para vocês se verem livre do pernambucano, para me voltar, ó, para Oh, Pernambuco. Nada, professor. Faltam só 7 aulas, minha gente, é o que 3 semanas só. E aí as É, nossas aulas elas vão se encerrar, né? Mas aí vocês continuam com os outros professores que eu já vi, que são brilhantes também. Estava vendo as aulas gravadas, né? Professor de até história agora muito os boa. professores são excepcionais. Então, o Jefferson, ele é muito é, bom na escola dos professores.
É bem explicativo, todos os professores. É uma É, pena que, Isso, tipo assim, no momento da prova, teve coisas que realmente não foi, não caiu na aula, né? Tipo, é mas você não verdade, tem nada a ver, né? é verdade, E aí a pessoa tem o quê? Adivinhar o que vai cair lá é para verdade. Porque eles poder colocam fazer. 1.001 conteúdos, né? Dos 1.001 conteúdos, eles cobram É, 100. Ou dos 1.001 conteúdos, eles cobram 10. Aí você só estuda o começo desse conteúdo, não estuda do meio. Aí sempre cai um conteúdo do meio e um do fim, que você não viu, é. né? Mas é desse jeito, minha gente. É, eu encerro que eu estou agora indo para o outro trabalho, também dar aula, né? Eu já dou a aula de vocês, gente, arrumado, para só pegar a bolsa, colocar nas costas e seguir, fechando o terceiro turno. Hoje, segunda e terça são os dias mais ixi, corridos para mim. É, vai se Sete e meia. divertir. 7h30 da manhã até às 10h30. caramba. Sério. É, meu filho, É vai isso lá, mesmo. Assim, vai se é a vida. divertir. É a vida. E eu não estou vivenciando aquele meme, viu? Rico e bem novinho, não. Eu poderia estar em Gramado, né? Poderia estar ali na casa do Carlos Maia, na Barra, mas eu estou aonde? No interior de Oh, Pernambuco. É complicado. É, tem Pois eu, oh, a outra coisa que eu ia dizer a semana. vocês é, deem uma olhadinha também nessa parte de blogueiros, né? Como os blogueiros tentam influenciar as pessoas. É um dos temas que eu estou pensando para a gente discutir, a cultura digital. E aí a cultura digital entra tudo isso, como os blogueiros tentam influenciar. Por exemplo, uma limpeza de pele, que é 590, o blogueiro ganhou ali a limpeza de pele, ele vendeu o ponto de vista dele. Ele foi lá e disse, ó, se você, fulano, fizer uma limpeza de pele em mim, eu divulgo você e você tem 10 pessoas para fazer 10 limpezas de pele em você. Logo, ele ali, a pessoa perdeu 500, mas perdeu 500 do blogueiro, mas ganhou o quê? 5.000 pontos. Né? A gente aqui em fez um Pernambuco diz, investimento, né? pô, a gente diz Ô, ponto, professor, né? dentro dessa questão, é claro que a gente não vai esticar um pouquinho, mas assim, só para dar uma ênfase a isso, Sim, dentro desse contexto de influenciadores, eu acho muito, não vou nem dizer relativo, mas assim, porque dentro dessa língua portuguesa fica muito erro de gramática, principalmente na escrita desses blogueiros, sabe? sim. Isso, pelo menos, É, me incomoda muito. Eu já erro de natureza, né? Não vou fazer qualquer tipo de escrita. E esse pessoal, sabe, abusa demais. ah, Eles bicho, querem criar o próprio a própria dialeto deles, língua. português. Isso, cara, você falou tudo. É Né? Por muita exemplo, gíria. aqui na minha cidade, se você tiver 10 seguidores, você já é um blogueiro, né? Só basta você 10 seguidores, você tem É 10 mesmo? pessoas que te seguem. Sua Ent- mãe, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, seu gato, seu tio, seu vizinho, 10 pessoas que lhe seguem. Só que aí você está seguindo 5.000. Então, o número de pessoas que você segue é maior do que a quantidade de pessoas que seguem você. E aí você foi ali na rua, botou, ó, pessoal, tô aqui na frente da minha casa agora. Você já é um blogueiro, você já ganhou ali o mundo. E aí é tanta gente com tanta escrita difícil. Ai, gente, eu fico assim, meu Deus, né? Mas não é escrita Acontecem até com os difícil. E, a- famosos. e, Eu tenho uma e lista dos além famosos disso, é que muita erraram. besteira. É muita É besteira hoje em muita dia, meu Deus do besteira, né? céu. Isso, Hoje em não é dia O todo povo mundo tudo nem acha ganhando que escrita dinheiro com difícil. besteira. É é. escrita mesmo. Se eu fosse classificar isso, eu diria que é um assassinato à língua A portuguesa. língua é um estupro, a língua Pior que é. portuguesa. É, Aham. É isso mesmo, E ainda né? ganham dinheiro com isso, né? E ganham dinheiro. Você viu aquele não. caso da Isa Que recentemente, gente? A mulher foi traída. E aí, simplesmente, a outra tudo moça queria vender já, a informação. já Vender virou 5.000. motivo de, sabe? É A fofoca complicado tá mesmo. cara, né? Antes o povo dava de Porque graça, hoje em dia o povo vende. Eu falo isso direto. Rapaz, tá bom Milho, acho que as demais. minhas vizinhas, se elas E aí vendessem é a 35.000, fofoca. elas achavam milionárias. Elas viravam blogueiras facilmente. Elas são o próprio BBB ali, né? E Pois aí, é. essa parte entra tudo. Entra o caso daquele Júnior Caldeirão, que ele também faz muito para ganhar em cima da mídia, né? Que eu acho muito desnecessário, muita coisa dele que ele faz, assim. E tudo bem que ele veio da pobreza, né? Mas muita coisa ele faz. Ó, eu acho desnecessário ele entrar arrumado na igreja evangélica,
que ele é afeminado, né? Assim, nada contra as pessoas afeminadas, mas ele entra arrumado ali na igreja, desfilando, tipo como se fosse um deboche, filmando, o pessoal segurando um vestido dele dentro do supermercado, o vestido arrastando no chão. E eu, meu Deus do céu, onde é que o mundo vai parar, Jesus, com esses Tá blogueiros? complicado, tá complicado. Eu sempre É falo para mim mesmo, complicado. virar um influenciador hoje, eu só tinha dois temas que eu entraria nessa atmosfera de influenciador, que É verdade. seria fisiculturismo, que hoje eu me apaixonei pelo esporte. Eu divido, hoje minha vida é dividida entre meu emprego, o curso que eu estou fazendo, a academia e minha esposa. Então, eu tento encaixar tudo dentro desse mundinho meu aqui. E culinária, que eu sou apaixonado desde quando eu era criança. Eu sempre Ah, e por gostei aí de tem muita comer oportunidade. Por cá e não sempre Ah, tem eu também gosto, oportunidades. viu? Também gosto. culinária para mim, eu já decidi quando eu terminar meus cursos Pois vocês técnicos. já podem me enviar, Eu, vocês já eu podem me enviar também quero broa, viu? fazer. Nunca mais eu comi broa em 2018. Aqui não tem. Aqui Aqui não tem É tem. muito, sério? aqui tem muito. Não tem, tá? Broa aqui, minha gente, aqui tem um acarajé, mas nada se compara ao acarajé da Bahia, né? Aqui é um acarajézinho, um feijãozinho fradinho que botam, tudo bem, amassou, pronto, botou quatro camarãozinhos ali, pronto, minha gente, aqui é acarajé, vindo da Bahia. O É povo come mesmo, que Hum, rapaz? se acaba. E, gente, um Complicado. acarajé, eu paguei, gente, R$ 5 num acarajé que eu comi, eu tava sem jantar, eu Olha. comi aí. E eu enchi minha barriga. Só vim comer no Mas, outro dia. mas é verdade, a acarajé daqui tem gente que faz cada acarajé que É é doido. verdade. Eu gosto mesmo de cozinhar, é a minha paixão. O próximo curso que eu fizer aí Mas é você por você faz hobby. acarajé, né? Você que sabe Não, fazer. não, não, quem sabe fazer acarajé é meu irmão. Meu irmão, Ah, eu trabalho, eu gosto mais de comidas mais sofisticadas. sofisticado. É, Sim, e além de comida mais sofisticada, eu gosto de criar minha própria receita, sabe? Eu, Rapaz, Diego, que nem eu, velho. Eu também sério. sou eu tipo fazer assim, gastronomia. eu paro assim um minuto, eu penso, minha esposa é minha cobaia. Eu Eita. pego, eu pego, é minha esposa e meus bichos. Eu pego, faço a comida ali, ela. Isso é o quê? Não sei. Simplesmente veio na minha mente, eu peguei os temperos, juntei tudo, saiu cheirando. Eu Ai, também gosto de inventar Jesus. na cozinha, viu? Eu gosto também. Que Mas bom, Val. é criatividade, É, né? tudo é Eu acho que criatividade. dentro É, da, as da nossa combinações e sociedade, tal. O a segredo criatividade é o que destaca muitas Olha aí pessoas, a né? caneta Bic, gente. O cara só tem uma embalagem de caneta Bic desde 1900 e bolinha. E é a mesma até hoje. Nunca E mudou e o cara nunca vendeu mudou, né? milhões, bilhões, trilhões. A É, tá Coca-Cola vendo? também. A embalagem é a mesma, a cor é a mesma. Então o que importa é a criatividade do A produto. criatividade, a Coca-Cola mesmo conseguiu influenciar o Natal. Oxe, pois é, o Natal. Você Pois vê que é, Papai Noel não tem nada a Só dá ver, ela. coca. pois é. Mas Aí é isso, a Pepsi professor. ficou com inveja e foi lá e falou que tinha rato na Coca-Cola, né? Aí tentou barrar o negócio ali, mas Não deu certo, não. Oxe, nada a pois ver. é. Aí, Mas tá ó, bom, ó, professor. Vou deixar o nós, senhor nós ir vamos lá, lançar porque. nossa marca. Pronto, muito bem. Muito bem. Tá Pois bom, então, minha gente, pessoal. um Boa noite, abraço para professor vocês. Boa Valdirene. noite. Até Boa amanhã. noite, Diego. Boa noite, professor. Boa Até noite. amanhã. Até.